Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Boa noite a todos, que a graça e a paz esteja com todos. Hoje eu estou gravando mais um vídeo falando do profeta Eliseu. Eu já postei vários vídeos falando só do profeta Eliseu, falando do profético. Eu sei que muitos que não entendem o profético não vai entender muito porque eu gosto de gravar só vídeo de profeta, porque Deus me deu uma direção e essa direção, toda direção que Deus dá, a gente tem que obedecer. Então, por isso que eu estou gravando mais um vídeo do profeta Eliseu, falando a respeito do profeta Eliseu. E esse vídeo de hoje é um resumo dos outros que eu postei. Nos outros muitas coisas eu falei, muitas coisas eu não dei explicação. Então hoje eu vou estar trazendo um conteúdo aí de quem foi o profeta Eliseu e como finalizou a vida dele quando ele passou aqui por essa terra. Amém? Mas antes de eu estar lendo a palavra, eu vou estar consagrando ao nosso Deus para a honra e glória do Senhor com a oração. Senhor Deus, Pai Celestial, te dou graça, ó Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor está me dando, ó Pai, de estar aqui trazendo conteúdo profético, falando a respeito do profeta Eliseu. Eu oro ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abrir a minha mente espiritual e que eu possa, Senhor, entender a Tua palavra e eu possa expressar a Tua palavra, Senhor, de forma que quem vai assistir esse vídeo venha também entender a Tua palavra. Que a mente espiritual dessas pessoas venha se abrir, Pai. E eu oro também, Senhor, pedindo ao Senhor que joga por terra, Pai, o espírito de religiosidade, ó Pai. É um espírito, ó Pai, que atua em muitos ministérios e que atrapalha muito o Senhor agir, ó Pai, dentro dos ministérios, atrapalha muito o crescimento por causa desse espírito que o Senhor joga por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a mente, ó Pai, do Teu povo venha ser aberta para entender a Tua palavra e como funciona, Pai, ao ouvir a Tua voz e como nós ter benefício, Pai, por uma obediência da Tua palavra e da Tua voz. Sou grata a Ti, te dou graça, e a Ti, Senhor, é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Assim que eu estava falando, hoje vou estar trazendo mais um conteúdo a respeito do profeta Eliseu. Amém? Essa palavra que eu vou trazer fala do finalzinho da vida de Eliseu, quando ele estava para morrer. E mesmo assim, no finalzinho da vida dele, ele ainda dava direções proféticas. É por isso que eu falo que um profeta, ele não é igual uma pessoa comum. Um profeta, ele é diferenciado. Muitas vezes, a gente acha, quando eu falo do profeta, o profeta é o seguinte: todos podem ser um profeta, pode profetizar. A única diferença que diferencia um profeta e de uma pessoa que pode profetizar é porque é a unção, é a escolha de Deus. É porque o profeta que é escolhido por Deus na terra para ser levantado como profeta de ofício, essa palavra de ofício, ela traz uma diferença. Todos podem profetizar, mas nem todos têm esse ofício, que é o profeta das nações. O profeta das nações não é a mesma forma de um profeta comum, que a Bíblia fala que todos podem profetizar. Mas o profeta de ofício é a pessoa como Eliseu, é uma pessoa que Deus olha lá de cima
e chama ele para o profético, escolhe ele específico para atuar como profeta aqui na terra. Não é a mesma coisa de uma pessoa chegar para a gente profetizar, chegar numa igreja e várias pessoas profetizando. Não, todos podem profetizar. Agora, o ofício é uma escolha de Deus. Deus escolhe a pessoa e dá o ofício de profeta para ele atuar naquela área. Tem essa diferença. Estou dando essa explicação para que o pessoal entenda mais que nem todo mundo que profetiza é profeta de ofício. Tem essa diferença. Profetizar, todos podem. Agora, carregar esse título de profeta de ofício, que é uma escolha de Deus, Deus escolhe algumas pessoas aqui na terra para carregar esse título, ser um profeta de ofício. O que significa ser um profeta de ofício? O profeta de ofício, ele não só profetiza, ele tem outros dons que acompanham o ministério dele, de profeta. O profeta de ofício é como se fosse o profeta Eliseu. Ele carrega uma unção com ele. É por isso que eu sempre falo, o profeta tem que ter muito cuidado, porque o profeta que Deus levanta como profeta de ofício, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre ele. Porque aonde ele vai, essa unção que Deus derrama sobre ele acompanha ele. Qualquer ambiente que ele chega, ele tem discernimento daquele ambiente. Se aquele ambiente está pesado, está leve, ele tem o dom de ter o discernimento do que está acontecendo naquele ambiente. O profeta de ofício, ele traz com ele uma unção diferenciada. É a mesma coisa do profeta Eliseu, profeta Elias, quando passou por essa terra. As direção que ele dava era por causa, acontecia tudo que o profeta Eliseu falava, o profeta Elisa falava, era porque ele tinha uma unção de um profeta de ofício. Aonde ele estava, ele falava e as coisas aconteciam. Porque ele carregava uma unção diferenciada. E essa unção que Deus dá é uma unção transferível. Se a gente analisar no início da carreira de Eliseu, quando Elias foi no carro de fogo, ele deixou a capa cair. Aquela capa significava a unção dele, que estava sendo transferida para Eliseu. E eu já falei em outros vídeos que essa unção é transferível. A gente pode ter essa unção de outro profeta, aonde que um profeta chega, que tem mais profeta, Deus revela a mesma mensagem que revela para um profeta, Deus revela para o outro a mesma mensagem, independente de estar junto ou não. Se estiver conectado um com o outro, se estiver no ambiente um com o outro, Deus traz esse tipo de revelação. Por quê? Por causa do ofício que ele carrega, a escolha que Deus pôs sobre ele, e por causa da unção que ele carrega. E essa unção, quando um profeta morre, Deus não retira ela e leva para o céu. Essa unção fica com ele aqui na terra, ou ela é transferida, essa unção. E para que todos entendam o que eu estou falando, eu vou mostrar aqui na Bíblia o que eu estou falando. Amém? A palavra do Senhor fala, lá em 2 Reis 13, versículo 14, que Eliseu estava no finalzinho da vida dele, ele já estava velho, e ele pegou uma doença que não tinha cura. E foi até essa doença que trouxe a morte dele, que ele morreu. E a Bíblia fala que ele já estava cego, não enxergava, e estava no final da vida dele. E um rei, eu sempre falo que o profeta ele tem muitos códigos, porque Deus fala com o profeta através de código que eu falo, através de sinais.
Porque os sinais, nem todos, eu sempre falo que nem todos acreditam nos sinais de Deus. Mas eu sempre falo que Deus fala conosco aqui na terra de várias formas. Mas nem muitos acreditam nos sinais de Deus. Então, quando Deus escolhe um profeta aqui na terra, levanta ele como profeta de ofício, é porque Deus sabe que ele vai acreditar em todos os sinais que Deus dá. E ele acredita em sinais que ele nunca imaginou na vida dele, o profeta acredita. Que Deus pode falar através dos sinais. Então, esses sinais acabam gerando como se fosse código. E muitas pessoas que chegam a ter um profeta, o profeta costuma conversar, dar direções para muitas autoridades, como se fosse código. Naquela época, o profeta Eliseu mesmo usava muito esse tipo de código para poder falar com os reis, grandes autoridades que chegavam ante ele para poder pedir direção de Deus. Então, é por isso que eu falo que um profeta ele é diferenciado. E todos aqueles que Deus escolhe como profeta, nós precisamos ter a nossa mente e buscar conhecimento, estudar a Bíblia, buscar o mais possível de conhecimento da palavra do Senhor, do profético, para que a gente possa estar passando para essa nova geração, para esse povo que Deus está levantando na terra como profeta, porque é bíblico, a palavra do Senhor fala que quando chegasse o final dos tempos, os velhos teriam sonhos e os novos teriam visões. A palavra do Senhor estava falando aí, era de uma geração de profeta que ele ia levantar na terra, e ele está fazendo isso nos dias de hoje. Ele está escolhendo pessoas na terra e levantando como profeta de ofício para levar a palavra dele. E a palavra dele vai quebrar muitas barreiras através dos profetas. Vai ser muitos espíritos que agem dentro das igrejas que vai ser descoberto. E então um profeta ele tem muita luta, principalmente batalha espiritual. A carga é pesada, as lutas, as batalhas espiritual é pesada. Um profeta, ele que tem esse chamado de Deus, o inimigo batalha tudo quanto é jeito para ele não conseguir vencer, para ele não conseguir chegar ao ponto que Deus quer, porque Satanás sabe do que um profeta carrega. Quando eu falo um profeta, é porque eu estou aqui trazendo conteúdo sobre profético. Mas o pastor, o missionário, o evangelista, todos aí sabem que quem tem um chamado de Deus, o inimigo luta contra a vida dele para que não cumpra aqui na terra o chamado dele. Então tem que ter, todos carregam aí esse chamado de Deus, sabe que tem que ter muita força de vontade, oração, jejum, consagração da vida para poder vencer. Eu estou um pouco gripado ainda, recuperando da gripe aí de uns 15 dias, mas graças a Deus já estou no finalzinho, estou bem bom já. Não vai me atrapalhar não, amém? Então, a gente sabemos que quando Deus chama um profeta aqui na terra e fala com ele, que quer ele atuando como profeta, um profeta de ofício, as lutas dobram. Tem uns que é batalha espiritual, tem outros que é luta diferente, mas todos passam. E essa luta é necessária também, porque todos que têm um chamado de Deus, principalmente que tem um chamado grande de Deus, ele é provado no fogo. E só depois da provação é que Deus vai honrar, vai trazer grandes coisas na vida dele. Primeiro ele tem que passar pelo deserto, tem que passar pelo fogo, tem que passar pela prova. Então o inimigo luta muito para um profeta não vencer, para um profeta desistir, porque o chamado dele mexe muito com o mundo espiritual. Então as guerras espirituais aumentam muito, principalmente quem está no início. Mas aqui, que eu estou trazendo hoje, finalizando esse conteúdo, falando do profeta Eliseu. E aqui a palavra relata que o profeta Eliseu estava no finalzinho da vida dele e um rei chegou para pedir ele
uma direção. E vou estar trazendo esse versículo que se encontra em 2 Reis 13:14. Amém? Para que os irmãos entendam aí o que eu tenho falado dos outros vídeos. É bom quem não assistiu os vídeos ainda, assistisse todos, que vai entender mais, fica mais fácil de abrir a mente espiritual. Amém? A palavra do Senhor fala assim: a morte de Eliseu. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Olha só como que esse rei tinha o profeta Eliseu. A palavra que está falando que ele abraçou o profeta Eliseu e chorou. Ele sabia que Eliseu estava partindo e sabia que aquele profeta ia fazer muita falta, que aquele profeta foi como um exército para o povo de Israel. Se a gente pegar o conteúdo do livro de 2 Reis a respeito do profeta Eliseu, as direções que ele deu para os reis vencer as guerras, ele foi mais do que um exército para o povo de Israel. Então, um profeta, ele carrega algo muito forte do Senhor. O profeta, eu sempre falo que o profeta, o dom dele, que ele carrega não é só profetizar, ele traz ensinamento, ele traz como ouvir a voz de Deus, ele carrega dons de cura, dons de libertação. São muito forte a unção que um profeta carrega. E eu sempre falo que esse nível de unção, todos que Deus usa como profeta, que Deus escolhe como profeta, cada vez que a gente se interessa pelo conteúdo profético, por uma escola, um estudo bíblico, cada vez que a gente vai ante a um profeta que já é um profeta mais, como se diz, com uma unção, um nível de unção mais elevado, que ele já adquiriu por muitas experiências. Cada vez que a gente aproxima de um profeta desse, a gente adquire aí mais unção. Toda vez que um profeta aproxima de um outro profeta que tem um nível de unção mais do que o que ele tem, aquela unção do outro profeta é transferível. Ele leva com ele um pouquinho da unção do outro. Porque a unção, ela não fica só com o profeta. Quanto mais ele libera a unção, mais Deus enche o profeta. Não é que ele vai transferir a unção dele e vai ficar sem. Mas mais unção ele libera, mais unção ele recebe também. E aqui a palavra mostra isso aí. A palavra fala que esse rei abraçou com o profeta deu a direção, e ele sabia que ele saindo dali com a direção, ele estava saindo também com unção vinda de Deus através do profeta Eliseu, e ele saía dali ungido para vencer os sírios. Então eu vou continuar lendo aqui, a gente vai começando a entender. Então Eliseu diz: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria.
O rei abriu, então Eliseu mandou atirar as flechas. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: O Senhor é a flecha do Senhor, Deus, e por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em África até vencê-los. Aqui a gente vê que Eliseu deu ele uma direção. E pegando um arco de flecha, mandando aquele rei, instruindo aquele rei como fazer, pegando a mão do rei, pegando aquelas flechas, atirando em direção às sírias. Ali o profeta Eliseu estava dando uma estratégia para vencer guerras. Não era uma guerra só. A palavra aqui relata que eram várias guerras. E ali o profeta estava no finalzinho da vida dele, já estava cego, já estava para morrer. E ele estava com essa unção toda sobre ele. E a palavra fala que aquele rei obedeceu, já conhecia o profeta, foi lá, e o profeta não conhecia mais ninguém, mas através de um código que ele falou, que o profeta costumava usar junto com ele, igual aqui a palavra fala, que ele falou: meu pai, o Senhor foi como um exército para Israel. Quando ele fala meu pai, é um código. E naquela hora, Eliseu, mesmo cego, mesmo já no finalzinho da vida dele, ele entendeu quem que era, por causa do código. Então, a palavra aqui vem nos mostrar que o rei deu uma estratégia, Eliseu deu uma estratégia para o rei, e ele estava capturando todas as estratégias, porque ele sabia que ele saía dali com uma direção e o que ele ia fazer, e ele ia ser vitorioso. Amém? Vamos continuar lendo a palavra e vamos entendendo. E disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu, então Eliseu mandou atirar as flechas. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor, Deus, e por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em África até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. A palavra que fala que relata que não era uma guerra só, igual eu tinha falado um pouquinho antes. Aqui a palavra fala que o profeta Eliseu ficou zangado porque o rei bateu aquelas flechas no chão só 3 vezes. E ele deveria ter batido 5 ou 6 vezes, e assim ele venceria completamente os sírios. Eu sempre falei que Deus não é limitado. O poder de Deus não tem limite. Assim como aquelas vasilhas de azeite, em outro vídeo eu gravei aí, eu falei que se tivesse mais vasilha, teria enchido todas. Aqui também a palavra revela para nós que o rei vai vencer aquelas guerras só 3 vezes. Porque ele bateu as flechas no chão só 3 vezes. Deus estava dando uma direção
E através da direção do profeta, Deus poderia dar a ele a vitória completamente. Mas eu não sei se por causa da fé, o que houve com o rei, ele bateu só 3 vezes no chão. E ele não entendeu o que o profeta estava querendo falar. Esse ponto é um ponto muito importante para nossas vidas hoje. Nós temos que ficar muito atento com o sonho que Deus nos dá, com uma direção que Deus nos dá, porque um sonho, uma direção, uma revelação, ou algo que um profeta fala para alguém que pediu uma direção, é muito bom a gente ficar bem atento, porque aqui a gente vê que o profeta deu uma direção, estava dando uma direção e o rei não ficou atento e ele perdeu uma parte da bênção dele. Porque ele poderia, se ele tivesse capturado que o profeta ali estava dando a direção, que ele tivesse batido mais vezes no chão, ele venceria completamente a guerra e viveria sem problema, sem medo nenhum dos sírios. Mas ele não entendeu. E assim somos nós hoje. Nós precisamos ficar atentos quando Deus falar conosco. Deus fala conosco através de várias formas, de números repetidos. Mas quando a gente percebe que Deus está falando conosco, quando nós abrimos uma palavra, por exemplo, a Bíblia, sempre cai em cima de um número. A gente pega uma Bíblia diferente e abre, cai naquele mesmo número. Deus está querendo falar algo conosco, aquela palavra. Mas não basta a gente só, Deus vai estar falando comigo essa palavra, eu vou ler. Não, primeiro temos que bater nossos joelhos no chão, falar com o Senhor. Senhor, eu entendi o que o Senhor está querendo falar comigo, através desse número repetido. Fala comigo. Depois você lê a palavra e você vai ver que aquilo ali é um código de Deus, aquela palavra, para você seguir uma direção aqui na terra. Assim são os números na rua também, número de casa, qualquer número. Assim também são os sonhos. Muitas vezes Deus dá um sonho 2 vezes, 3 vezes. Às vezes a gente sonha com cobra e a pessoa não tem discernimento, vai dormir, não ora, acho que é só um sonho e não liga, mas é Deus alertando, Deus falando algo, tem código, tem ali uma revelação e a pessoa não leva a sério e passa por grandes dificuldades na vida. Às vezes a pessoa sonha com a casa velha, é só um sonho. Ali ele não sabe que Deus está querendo falar com ele, que há uma maldição na vida dele, vindo de geração a geração, através de ter visto aquele sonho com aquela casa velha. Então, tem muita forma de Deus falar conosco. Nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entender que Deus fala conosco aqui na terra. Eu vou contar uma experiência aqui rápido, para o vídeo não ficar muito longo. Uns 30 dias atrás, Deus me deu uma revelação onde eu me via dentro de uma piscina. Só que a piscina, a água não me chamou a atenção. As pessoas que estavam na piscina estavam de roupa e estava comum eu sentar dentro da água ali, comum. Nem a minha roupa, nem a roupa das pessoas. As pessoas não me chamou a atenção de nada. Porque a revelação que Deus estava querendo me passar não era essa. Então, dentro de um sonho tem várias revelações. E a gente tem que ter o discernimento do qual ponto que Deus quer falar conosco. E nessa revelação que Deus me deu, através de um sonho, eu vi a minha sogra trazendo uma vasilha de comida. Era nesse ponto que Deus estava falando comigo. E eu tive discernimento. A vasilha de comida, se fosse uma comida azeda, mau cheiro, tinha um significado. Mas como a comida era uma vasilha bonita, uma comida bonita, e eu ia alimentar aquela comida, Deus estava falando comigo, aquele sinal ali que Deus estava me dando algo. E eu falei com minha esposa, Deus me entregou algo. Passou uma semana, eu viajei para um evento de outro estado, e nesse evento que eu estava, junto com minha esposa,
O salão era todo fechado de vidro, todo fechado. E não tinha restaurante, não tinha nada perto. E nesse momento que o profeta estava ministrando naquele evento ali, eu senti um cheiro de um alho, de um tempero, quando machuca e quando começa a fritar ele numa panela. Eu senti o cheiro mais ou menos uns 30 segundos a 1 minuto. Eu perguntei à minha esposa se ela estava sentindo, ela falou que não. Só eu senti aquele cheiro. E eu falei com ela, Deus está me entregando o que Ele me mostrou através da revelação que eu tive. Ela falou, eu não senti o cheiro não. Pois é, ela estava do meu lado e não tinha como entrar cheiro nenhum naquele ambiente de comida. E eu falei com ela, Deus está me entregando algo. Resumindo, quando acabou o evento, um casal que eu nunca vi em minha vida, porque eu estava em um estado, mais de 1.000 quilômetros do estado que eu moro, e ele olhou para mim e falou assim, Deus manda eu te entregar algo, me dá seu Pix aí que Deus manda eu te abençoar na tua conta. E eu nunca vi aquele casal em minha vida. E ele me pediu o Pix, eu já sabia do que se tratava, que Deus já tinha falado comigo, eu tinha entendido os sinais de Deus, e ele fez, e ele abençoou na minha conta um valor que não era um valor pequeno, um valor considerado um valor alto. Então eu acredito nos sinais de Deus, e a gente precisamos ficar atento quando Deus fala conosco. Eu estou falando isso porque às vezes eu venho aqui, gravo um vídeo, falo que eu já tive experiência com Deus, falo que Deus fala através dos sinais, mas eu tenho que ter vivido para mim estar falando também o que eu falo aqui nesses vídeos que eu gravo. Então não foi só essa experiência que eu já estive com Deus, outras também. Então eu sei que Deus fala conosco através dos sinais. E aqui a gente vê que o profeta estava dando uma direção e ele tivesse batido ali no chão 5 ou 6 vezes, como o profeta falou, ele venceria os sírios completamente. Mas devido a ele ter batido só 3 vezes, ele ia vencer os sírios só 3 vezes. Porque Deus, o poder de Deus não é limitado, igual eu sempre falo. Mas quando um profeta dá uma direção, é bom que as pessoas peguem aquela direção e procura obedecer e viver, porque vai fazer diferença na vida dela. Porque o profeta, ele carrega uma unção diferenciada, porque é algo que Deus escolheu ele para aquilo ali. Então, continuando no vídeo, na lição aqui, nós vamos ver que eu sempre falo que o profeta, a unção dele, Deus não retira. E para isso também tem que ter fundamento. O que eu falo aqui tem que estar na palavra. Então, se os irmãos pegar aí o livro de 2 Reis, vê que tudo que eu estou falando está escrito aqui. E a palavra continuando, então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, todos de Moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Palavra que fala que todos os anos os moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu. Vou dar uma paradinha aqui para nós entenderem. Olha só, o profeta Eliseu, com aquela doença, com aquela última visita do rei, a palavra relatou para nós que ele faleceu, foi sepultado. E aqui a palavra está falando de um grupo de pessoas que costumavam invadir ali o país de Israel e eles tinham medo. Então eles estavam ali fazendo um sepultamento. Quando eles viram aquele grupo, eles apavorou.
Eles apavorou e não sepultou o defunto. Ele simplesmente pegou aquele defunto, a cova de Eliseu estava aberta e eles jogou lá e saiu todo mundo correndo, apavorado. Mas olha só a revelação aqui, o que vai revelar para nós a unção que um profeta carrega. Jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Olha a unção que o profeta estava com ele. O profeta morreu, mas a unção não morreu, não. É por isso que nos outros vídeos eu sempre falei que um profeta carrega uma unção e a unção, ela é transferível. Toda vez que nós que temos chamado de Deus como profeta, entra numa atmosfera, num ambiente que tem outros profetas, ali tem uma atmosfera de unção que espalha, e aquela unção, cada um que estiver buscando de Deus mais unção, recebe, porque Deus dá essa unção. E quando Deus recolhe o profeta, essa unção não vai com ele. Porque a gente pode observar que Elias, quando foi retirado da terra, a unção, a capa de Elias representava a unção, ficou com Eliseu. Aqui a palavra fala que Eliseu morreu e Eliseu morreu, mas estavam os ossos dele na cova, ali. Os ossos dele que estavam ali na cova estava seco, mas a unção estava intacta. Porque a palavra aqui revelou para nós que assim que aquele grupo ali de israelita jogou o defunto dentro da cova de Eliseu, assim que o defunto tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. A palavra aqui está revelando que um defunto, depois de morto, ainda estava com unção ainda. Eliseu estava só os ossos ali, mas a unção dele, quando o defunto tocou nos ossos dele, teve vida novamente. Então, essa é o relato que a palavra mostra de quem foi o profeta Eliseu e como ele viveu aqui na terra, e até os ossos dele fez, através da unção que ele carregava, trouxe vida. Além dos reis receber direção para ganhar as guerras, mostra também que em outros versículos, em outros lugares aí também, mostra que pessoas foram ressuscitadas, em outros versículos aí que eu gravei aí, de vídeo aí, anterior a esse, que através de Eliseu, houve pessoas que foram ressuscitadas, e aqui também mostra ele depois de morto também, ressuscitou esse defunto. Então essa é a unção que o profeta carregava sobre ele, o profeta Eliseu, amém? Esse é mais um conteúdo que eu trago a respeito do profeta Eliseu. Quero agora finalizar com uma oração, amém? E que Deus venha abrir mais e mais a nossa mente espiritual. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, te damos graça, ó Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, ó Pai, de poder entender a Tua palavra. Que cada um que assistir esse vídeo, ó Pai, venha entender, Senhor, como funciona o profético, venha entender, ó Pai, como a unção que um profeta carrega. Venha entender, Pai, que assim como um profeta tem essa unção, Pai, um pastor também, um missionário, um evangelista, um presbítero, carrega também. São apenas, ó Pai, chamados diferentes, mas cada um, Pai, o Senhor deu uma unção, cada um, Pai, o Senhor deu um chamado, uma direção, e cada um carrega algo especial, Pai. Aqui eu só estou relatando, ó Pai, porque eu estou falando do profético, eu estou relatando mais a unção do profeta. Mas eu não estou, ó Pai,
falando que teu povo, Pai, não tem unção. Eu estou falando, Pai, porque eu estou gravando um conteúdo do profético, mas eu quero dizer também, Pai, que um pastor, um missionário, um evangelista, qualquer um pode ter essa unção, Pai. Então, que todos venham abrir a mente espiritual, que venham entender, Pai, que o teu povo, os teus escolhidos, carrega essa unção para curar, para orar pelos enfermos e para fazer a tua obra nesta terra. Sou grato a ti, Senhor. Agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em minha vida. Entrega a ti esse vídeo para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, povo de Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Amém.